Boa tarde, quinta-feira é dia de programa Moda e Café. Que delícia, mais um programa com vocês. Estamos no mês no mês das mães, né? Um mês especial, onde a gente celebra no segundo domingo o Dia das Mães, mas a gente não quer deixar segmentado esse mês para falarmos só das mães, porque o Dia das Mães são todos os dias, né? O comércio inventou toda essa festa para ganhar dinheiro. Mas o dia de respeitar, de amar, de abraçar, de dizer que ama são todos os dias. Eu tô aqui para dizer que eu te amo, viu, mãe? E nada pior para uma mãe do que ver o seu filho doentinho, né? Dá uma dó. Eu sempre falo para Deus, quando eu vejo o Pedro doente, eu falo: Senhor, transfere essa doença para mim, traga essa gripe para mim, porque eu sou um pouco mais forte que ele, eu consigo levar. Mas quando a gente vê o nosso filho amoadinho, parece que dói na gente, né? E para falar sobre isso, para falar sobre doenças respiratórias, sobre problemas com crianças, eu trouxe uma pessoa muito especial, a doutora Lívia Aguiar, que é pediatra, e ela tem aí um conhecimento vasto nessa área. Eu tive o prazer de conhecê-la através de uma amiga, né, em comum, e carinhosamente ela aceitou o convite para a gente estar falando sobre esse surto que está dando de bronquiolite e desmistificar um pouco também o que é bronquiolite, né? Muita gente acha que bronquiolite a gente pega no ar ou pega no contágio, então a doutora vai falar um pouco sobre isso. Eu vi que o sul está infestado, os hospitais estão lotados. Uhum. Agora tu estava me falando também que Minas Gerais e Rio de Janeiro também está um surto de bronquiolite, né? Isso. Fora outras doenças respiratórias que vêm com esse tempo, que é o outono, não tem como, né? Mas antes de mais nada, doutora, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco, por trazer tanto conhecimento aqui para os nossos telespectadores. Obrigada. Primeiramente, eu agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês e vai ser um prazer conversar e passar um pouquinho de conhecimento. Olha, o quadro infeccioso respiratório, nessa época do ano, para as nossas crianças, ele vem aumentando frequentemente. Claro que existem fatores para isso. Então, mudanças bruscas de temperatura, então muito quente, muito frio, o ambiente mais seco, então com reduções das chuvas que a gente acaba tendo diferente ali do período do verão, e os locais que ficam mais aglomerados. Então as famílias elas ficam mais unidas, os encontros são em ambientes fechados, favorecendo quadros infecciosos. Como a Lu disse mesmo, o quadro da bronquiolite é muito comum entre as nossas crianças e vem aumentando frequentemente, tendo um surto em várias regiões do nosso país. Aí, Doutora, o que que é, assim, para quem é leigo e não sabe, a bronquiolite? Ela é um vírus? O que que é a bronquiolite? a bronquiolite, ela, na verdade, é uma sequência que a gente fala de características. Nas primeiras 48 horas, a gente começa com o nariz congestionado, ele fica escorrendo, começa com uma tosse. Depois do terceiro ao quinto dia, nós temos sintomas que são mais intensos, onde a gente acaba acometendo via aérea inferior, que a gente fala, Lu. Então, começa em via aérea superior para via aérea inferior. E aí vem o esforço respiratório, uma frequência respiratória mais rápida. Aham. O principal causador é o vírus sincicial respiratório. Ah, então é um Mas é um vírus. vírus, Tá, isso, que é o principal causador, mas outros vírus também podem desencadear a bronquiolite. entendi. E é só com bebezinho, com criança, até que idade? Porque eu vejo muito bebês, né, Sim. internados, aquele medo de a gente sair com criança nessa época, ou de levar alguém para visitar, Uhum. porque ele pega no ar, como é que como a gente pega, ou a criança pega a bronquiolite, esse vírus? A transmissão, né, dos vírus em geral, e principalmente do vírus sincicial respiratório, ela acaba acontecendo quando a criança tosse, né, na direção com os espirros e também com o contato. Então a criança leva muito a mão à boca. Põe a mão, pega a chupeta do outro, a mamadeira e transmite. E nós adultos podemos transmitir por uma gripe a bronquiolite para criança? Pode Podemos. desencadear, né? Pode sim. Entendi. Porque assim, o vírus sincicial também pode ter no adulto e no idoso. Até acomete, a gente teve ali o ano passado surtos muito grandes em idosos que levaram até a óbito, o vírus sincicial, Ah, tá, o tá? vírus, O porque ele próprio muda para vírus. adulto e para criança. E Então para criança é a criança. bronquiolite e para adulto já tem outro nome. Pode virar uma pneumonia.
para o Entendi. adulto, mas ele é causável. Então, às vezes, aquela pessoa que está resfriada foi até a nossa casa, ou às vezes uma festa infantil, que Sim. pode acontecer. Teve o contato e a criança desenvolve. E ele é perigoso, ele é letal, né? Muita criança morre Uhum. nos primeiros meses de vida por conta da bronquiolite, né? Ela acaba sendo mais agressiva, que a gente fala nos menores de 1 ano de idade, mas até os 2 anos de idade tem sintomas que são intensos, que levam à internação, à UTI e às vezes até à intubação. A intubar é passar, Sim, né, precisar de um suporte para respirar. respiratório. Isso, Nossa. E para as mamães que estão em casa, então, assim, o vírus começa primeiro com o narizinho escorrendo, isso. depois vem aquela falta de ar, ofegância. Isso. E assim, o que eu sempre falo um segredo para as mães. Isso. Começou com o nariz congestionado, a gente começa a lavar esse nariz e fazer a inalação. Observa. Nas primeiras 48 horas, então nos primeiros 2 dias, a gente tem os sintomas tudo em via aérea superior. Depois, do terceiro ao quinto dia, logo em sequência, começam os sintomas de via aérea baixa. Então, afunda a região do pescocinho, a respiração da criança, o tórax sobe e desce, Lu, bem rápido. E aqui embaixo e entre as costelinhas começa a afundar. Então, se tiver esses sintomas, o ideal é ter uma avaliação médica com urgência. Aham. Tá? É porque já entra com intervenção, se precisar, né? Já. Radiografia para estar vendo como é que tá o pulmãozinho da criança, né? Isso. E algumas medicações dependendo da idade. Tá. Porque se for os bebezinhos, então, por exemplo, for uma criança de 3 meses de idade, a fisioterapia e a internação hospitalar é, na verdade, o que mais vai ajudar. Porque a maioria deles precisa do suporte do oxigênio, Uhum. que é a complementação, porque acaba caindo também a saturação, que é o oxigênio que tem no nosso organismo. Nossa, e aí caiu saturação, a gente já começa, É. o apavoro vem, né? Isso mesmo. Normalmente, depois que a gente usa essa musculatura para respirar, a gente logo em seguida tem a queda do oxigênio. Uhum. É como se as mães pensassem assim: eu tô correndo uma maratona, tô ali 1 hora, as pernas cansam. É a mesma coisa a musculatura da parte pulmonar. Então eu começo a forçar, como se fosse correr aquela maratona, chega uma hora que eu canso. E aí o oxigênio que é distribuído pelo corpo, ele é reduzido. E uma coisa que eu queria te falar, pra gente, assim, que tem acesso a convênio, né, é mais fácil, o filho ficou doentinho, tá ali com os sintomas, a gente leva pro hospital. Mas e essas filas do SUS, doutora? Como é que essa mãe que está nos assistindo, que não tem condições de levar para um hospital particular, como é que ela faz? O que eu sugiro para essas mães? Então, começou já com sintomas respiratórios alto, é preciso lavar o narizinho. Então, porque a criança, se eu entupir o nariz, eu também gero o cansaço. Então, eu faço a inalação, né, com o soro fisiológico, que é aquele vapor no rosto. E logo em seguida eu lavo o nariz com o soro. Isso já reduz aquela secreção que fica como se fosse entupindo essa área. Já é aquele catarrinho verde? O catarro verde é muito comum quando a gente tem a co-infecção. O Tá. que é uma co-infecção? Quando eu tenho um vírus, que é muito comum na bronquiolite, logo em seguida acumula a secreção e a bactéria cresce. Entendi. Isso é uma co-infecção. Por isso que muitas mães falam: nossa, mas começou com uma bronquiolite, Lívia, e logo depois teve infecção no ouvido, teve uma pneumonia. Foi por causa disso. Então o catarro acumulou, cresceu a bactéria e aí associou um vírus com uma bactéria. Então, primeiro lavar o narizinho. O soro. Tem muitas mães que não conseguem comprar um rinossoro, Sim. outros tipos de De marcas. de marcas, né? Uhum. Dá para fazer soro em casa para estar lavando o narizinho? Esse não seria o ideal fazer o soro, mas a gente consegue no posto pegar o soro. Tá. Tanto as ampolas prontas, que a gente fala do soro, quanto às vezes vem uma garrafinha um pouquinho maior. E aí faz ela aquela consegue- lavaginha, né? Fecha o narizinho. Isso, que a gente pode aquecer, deixar ele um pouquinho mais morno para ficar mais confortável para a criança e aí acaba lavando. Entendi. E aí lembrando para as mães dos bebezinhos que é pegar uma seringuinha no posto mesmo. Por que a gente não faz aquele dispositivo que é aquele que parece uma mamadeira? Aham. Às vezes a família não tem como ter aquele dispositivo. Ele é carinho, Ele né? é mais caro. Aham. Então pega a seringa no posto, enche a seringa, começa com 5 a 10 ml e passa no narizinho. E aí ela consegue os dois, tanto a seringa quanto o soro fisiológico. E fazer inalação também é importante. Importantíssimo, tá? Mas aí aquela coisa, se não tiver o inalador, Isso que eu ia perguntar. não deixa de fazer a lavagem, Tá. tá? Faça a lavagem nasal.
Aquela história de dar um banho com bafo muito quente do banheiro, aquele vapor, ajuda mesmo ou é mito? Ajuda, porque é Ajuda? como se fosse o quê? Eu deixei aquele ambiente úmido, como se fosse a inalação. Aham. Ficou um ambiente úmido, eu fluidifico aquela secreção, então a secreção fica mais mole, e aí a gente lava. Eu empurro aquela secreção com maior facilidade. Olha. Ou ela sai pelo outro nariz, ou a criança engole e sai pelo cocô. E sai mesmo. Sai umas plaquinhas mesmo de secreção. Tá vendo, gente? Às vezes é tão simples, né, que a gente acaba complicando por falta de conhecimento, né, por falta de instrução. E eu sempre gosto de deixar essa dica, né, porque não é todo mundo que tem acesso a hospitais, né, mais equipados, né, e a gente sabe que SUS é aquela demora, e aí muita criança acaba morrendo. Eu tenho visto, né, eu acompanhei casos de crianças que morreram por conta de bronquiolite. Crianças que eu digo assim, bebezinhos, né, que acho que para bebê é um pouco mais sério do que para uma criança de 3 a 5 anos. Ou eu tô falando coisa errada? Não, tá certíssima, tá? A gente tem um pulmãozinho mais fortinho, vamos dizer assim. Aham. Então, quando eu pego um quadro infeccioso viral lá com 4, 5 anos, eu tenho uma resposta em melhora muito mais fácil do que um bebê com 3 meses. Entendi. Isso não tem nada a ver com a imunidade da criança. A imunidade pode interferir. Tá. Então, se eu tiver uma criança já com alguma doença de base, o que é uma doença de base? Uma alteração no coração, uma alteração no rim, que ele já nasceu com aquilo ou desenvolveu nos primeiros meses de vida. Aham. Aumenta a chance da gente desenvolver isso, um quadro mais grave, do que uma criança que não teria nenhuma doença de base. Entendi. Tá? Mas e uma criança que não se alimenta bem também. Também, né? É o que eu ia falar. Tem alimentos que até ajudam, alimentos com vitamina C, um suquinho de laranja, um suquinho de limão, adicionar o própolis, né, na dieta da criança, aquele própolis sem álcool, né? Tem um sem álcool, Sim, para os maiores de 1 ano, o mel também. o mel. O mel acaba sendo liberado, é seguro e tem uma boa ação ali na parte, tanto imunológica quanto na melhora dos sintomas respiratórios. Ai, bacana. Então vale a pena. Vale a pena. Sim. Então, vamos deixar bem claro aqui. Para bebês, 1, 2, 3. Para bebês, a chance de levar a óbito é maior do que numa criança maior. Sim. Então, o que a mãe tem que fazer nessa época para evitar? Não sair de casa. Porque eu vejo muito assim, acabei de ter um nenê, tô cansada, fiquei muito tempo em casa, tô estressada, quero sair para tomar um café. Eu lembro muito a minha história, né? Tive o Pedro, eu sempre gosto de furibar, de sair, de tomar meu cafezinho. Sim. E aí, não, tem que ficar em casa, não pode sair. O Pedro nasceu em maio, outono. Sim. E o Jesus, eu preciso sair, preciso dar uma voltinha. E a médica é perigoso, Lu. Pode pegar bronquiolite, pode pegar outros vírus. Ou alguém vir, abraçar, beijar, pegar um pé, mão, boca. Eu quero até que você fale um pouquinho, porque tá dando muito surto de pé, mão, boca também. Isso. E o Pedro chegou a ter pé, mão, boca. Então, evitar de sair, por mais que a gente esteja estressadas, cansadas, querendo ver um pouco o mundo lá fora, né? Porque a maternidade no começo te deixa um pouco cansada. Bom, a maternidade te deixa cansada sempre, né? Acho que a gente não tem sossego nunca. Não. Eles vão crescendo e vai mudando de fases, né? Igual videogame. Uhum. Mas naqueles primeiros meses, que são os mais importantes da vida do bebê, para ele criar imunidade, tomar todas as vacininhas. Acho que é importante a gente falar também das vacinas, né, doutora? Muito mesmo. Tem vacina para bronquiolite? Na verdade, existe sim que a gente tem uma vacina, tanto para gestantes tomarem. A gestante pode tomar para evitar? O vírus sincicial, ele é um vírus que aí, se a mulher tomar durante a gestação, então pela Organização Mundial da Saúde seria a partir de 28 semanas. Tá. A gente acaba falando, pela Sociedade de Imunização, a gente acaba falando a partir de 32 semanas. Ela toma e nos primeiros 6 meses de vida o bebê está protegido. Nossa, será que eu tomei essa vacina? Porque ela não é dado em UBS, não. Ela começou particular, no né? ano passado. Ah, ela é nova. E a Organização Mundial já liberou e também o nosso país vai liberar, provavelmente para o segundo semestre, para todas as gestantes. Gente, que maravilha, porque ele está ajudando a imunizar o bebê até os 6 meses de vida. Isso, do vírus que é o maior causador da bronquiolite, Sim. que gera hospitalização e gera, infelizmente, o óbito. Ah, então essa vacina é nova. Isso. Eu não tomei, com certeza. Não, Mas glória a Deus que o Pedro não teve. graças a Deus. Eu sei que os meus 2 sobrinhos tiveram e ficaram internados. É preocupante, né? Porque a gente vê aquela criancinha debilitada,
aquela falta de ar, saturação baixa, a gente fica Uhum. bem preocupado, né? Com certeza mesmo. E assim, mais para frente, eu acredito que vai ser uma possibilidade para o ano que vem ainda, Aham. para alguns grupos de risco, a gente oferecer, é como se fosse uma vacina, mas a gente fala que é um anticorpo pronto, que é a Nirsevimab, que também chegou no país esse ano e que é dado para os bebês. Ah, entendi. E Igual a BCG, igual com essas que a gente isso. que precisa tomar nos primeiros dias de vida. Isso, e aí Puxa, que interessante. provavelmente há uma negociação, isso vai ser liberado já para alguns grupos de risco, para as crianças o ano que vem, para toda a população de grupo de risco, Então, doutora, mas como é que a gente vai inicialmente. identificar numa criança que ela já tem um grupo de risco? Só se ela tiver já vir com uma doença cardíaca, o que é muito difícil de a gente descobrir nos primeiros meses de vida, né? Mas aí a ultrassonografia mostra alteração cardíaca. Por isso que as mães têm que fazer o pré-natal certinho. Aham. Algumas mães acabam falando, eu vou pular essa consulta. Só que aí é uma consulta que pode fazer ali uma ultrassonografia, a gente pode descobrir alguns quadros, tanto infecciosos, quanto o quadro de desenvolvimento. Na ultrassonografia, infecciosos? A ultrassonografia não. A gente, durante o pré-natal, Tá. faz algumas sorologias, que a gente vê quadros infecciosos que podem ser transmitidos para o Aham. bebê, e acaba fazendo as ultrassonografias. Então, a gente acaba vendo eco fetal, então, que acaba vendo é um tipo de Coraçãozinho. ultrassonografia que vê o Sim. coração. Ah, esse acho que eu fiz. Isso a gente acaba fazendo. É importante. Nossa, espero que o governo libere mesmo, que não fique Sim, naquela sim. promessa da meningite, né? Porque foi aquela promessa Isso. toda, foi na época do governo, né? Não vou citar nomes, Sim, mas sim. que inclusive o neto dele acabou falecendo por falta dessa vacina, né? Hoje já tem a vacina da Nós meningite, né? temos a vacina da meningite, tem a vacina, esse anticorpo para Nirsevimab, e infelizmente só, felizmente, para uma parte da população, mas infelizmente para que não tem que dar na abranja particular. todos. Porque o ideal seria a gente oferecer para todas as crianças, Sim. né? Se não fosse abaixo dos 2 anos, pelo menos abaixo dos 12 meses, que seria 1 ano de idade. Essa da bronquiolite é essencial. Que todas as mamães possam se vacinar e que Sim. todos os bebês, independente da comorbidade, possam também se vacinar, Com certeza. né? Com certeza. Vamos estar na torcida aí para que o governo libere para todo mundo, né? Tomara. Que não seja só uma coisa que eles falam, vamos liberar, e na aí hora, quando chega na hora. porque não ela tem é ali- cara, elas são caras, né? Quando a gente vai dar no particular, elas acabam sendo caras e não é todo mundo que tem acesso, né? Na verdade, é a minoria da população, e quando a gente pensa que a grande maioria da população recebendo, nós temos uma redução do óbito infantil importante Sim. e também de sequelas. Sim. Porque uma criança que fica numa UTI, né, que esteja ali durante 10 dias, é um gasto maior para o governo. Sim. Então, na verdade, o governo vai estar só investindo na população. Eu acho que eles não usam um pouco da inteligência, né? Porque começar a colocar na ponta do lápis, Sim. uma criança vacinada, ela está imune, hospitais menos lotados, para estar dando lugar para outras crianças que têm outros problemas. É só fazer a matemática, né? Com certeza. Vamos nos candidatar? Com certeza. Acho que é melhor, porque nossos certo. Governantes, acho que realmente é caso para uma outra pauta até, né? É uma longa. Uma outra pauta e longa. E vamos falar um pouquinho também, já que a gente entrou nessa de vírus e que eu vi hoje, né? Tava lendo o surto do pé, mão, boca. Sim. Também é pego através do contágio, inclusive em escolas, né? Isso mesmo. O Pedro teve, eu lembro que foi um amiguinho da escola que teve, e a mãe não chegou a levar ao médico, então passou para umas 3, 4 crianças e o Pedro foi sorteado. Pegou também. Graças a Deus que não ficou com aquela boca toda cheia de perebinha. Foi mais o bumbumzinho, os pezinhos, as mãozinhas. Sim. Porque quando pega na boca aí fica difícil para alimentação, né? Fica. Porque, na verdade, a gente tem mais de um vírus que gera o pé, mão e boca, né? E faz essas lesões como se fossem bolinhas, que lembra até um pouquinho a catapora. E lembra um pouco também de alergia, né? De fralda, alguma coisa assim. Mesmo. A maioria das vezes fica mais localizada nas palmas das mãos, planta dos pés e um pouco na boca. Mas tem alguns vírus que distribuem pelo corpo. Tá? E às vezes pega até região genital. E quando pega... é verdade, falaram que podia pegar o bumbumzinho e o pipizinho também. E na menina, a vagina. A vagina, isso. E aí isso incomoda o quê? Para fazer xixi, né? Incomoda para evacuar e aumenta a chance de fazer uma infecção de pele. Imagina só, se eu não estou conseguindo higienizar aquela região direitinho, eu faço uma infecção naquele local também. Ou a criança fica com medo de evacuar, dar uma constipação, uma infecção urinária, porque fica com medo de fazer xixi, né? Isso mesmo. E é tudo nessa época do ano? Tudo nessa época do ano, porque acaba tendo uma prevalência justamente porque as crianças estão num período mais, né, mais unidas ali, fica um período mais frio, diferente do período quente, e a distribuição nessa época do vírus é maior.
tá? Tudo que é vírus respiratório, na verdade. E aí, infelizmente, o mão-pé-boca é causado por vírus também. Ai, Jesus, E nessa aí, época do ano é melhor a gente ir pro as Nordeste, viu? Olha, tem telespectador do Nordeste aí com com um quartinho a mais pra gente estar indo ficar hospedado um tempo aí, porque a gente fica com medo, né? Receoso, né? fica, com certeza. Eu acho que a mãe tem que turbinar a alimentação também, dar uma turbinada na alimentação, uma criança bem alimentada, com as vitaminas necessárias, ela tá Isso. imune, né, de pegar esses vírus de repente. Claro que não vamos dizer que a criança vai estar isenta, Sim. mas eu acho que uma criança com uma alimentação em dia, que come verdura, que come Sim. fruta, que come tudo, ela tá bem e um pouco mais livre, digamos assim, do que outras crianças que não se alimentam bem, né? É isso mesmo. E a gente acaba vendo no dia a dia que aquela criança que tem uma alimentação variada, então mais de um grupo ali, acaba tendo uma evolução muito mais favorável. O que é uma evolução favorável? Então ela pega o quadro infeccioso, mas melhora muito mais rápido, que é tudo que a gente mãe quer, É verdade. que melhore. Dia das Mães, a gente tem que falar de coisas que ajudem as mães, né? Com Não certeza. adianta vir aqui falar só de presentes e mostrar isso ou aquilo. Para nós, mamães, não tem coisa melhor do que ver nossos filhos saudáveis, né? Sim, com certeza. Ai, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais doutora Lívia falando sobre essas doenças respiratórias no programa Moda e Café. Até daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso programa Moda e Café. Passa tão rápido, né, gente? Começa, daqui a pouquinho já está no meio, no final, e eu sei que vocês sentem falta, que fica naquela expectativa, mas é para isso mesmo, para gerar expectativa para o próximo programa e para que vocês assistam mais de uma vez também. É legal, né? Assistir mais de uma vez e prestar atenção e ir anotando as dicas, porque a doutora Lívia aqui está dando muita dica bacana. Inclusive, a gente vai falar mais sobre as crises respiratórias. Eu acho que é bem importante, a gente está num surto, a gente está no momento, né? Outono, daqui a pouco vem inverno. Tá um tempo gostoso, tá quente, daqui a pouquinho já tá frio, faz 3, 4 estações no mesmo dia, né? É verdade. Então é preocupante. Com certeza. Então, doutora, vamos falar um pouco sobre as crises respiratórias, a influenza, né? Que eu vi que muita gente nem entende o que é influenza, se existe vacina para influenza, se todo mundo pega influenza, como é que é influenza em criança, se é diferente para adulto. Agora a bola é com você. Pode deixar. Bom, primeiramente, a gente está tendo muitos casos mesmo, principalmente relevantes aí em alguns estados, que estão gerando a síndrome respiratória aguda grave. O que é essa síndrome? É uma evolução grave das crianças e dos adultos, mas a gente acaba vendo uma prevalência nos pequenininhos, menores de 2 anos de idade, e aí, Lu, é causada a grande maioria das vezes pela influenza. O influenza, ele é um vírus, gente, que é como se fosse um vírus da gripe, que todo mundo fala, a gripe. É o influenza que é o que gera a gripe. Mas é uma gripe muito mais forte. Muito mais forte. Os outros a gente acaba chamando de resfriado. Tá. E o influenza é o que gera a gripe. E quais são os sintomas diferentes de uma gripe normal para uma influenza? O influenza, em geral, ele começa com uma febre muito alta. Então, a criança já, eu costumo dizer, gente, ela estava até bem de manhã, de repente, no final da tarde, no início da noite, começa a ficar com uma fisionomia, os olhos cheios de lágrima, uma temperatura que chega a 39, 39,5, às vezes de difícil controle. O que é difícil controle? Eu dou o remédio e volta a subir rapidamente. 4, 6 horas depois, tá com 39 de novo. Uma dor na garganta, uma tosse que pode começar seca e depois ficar com catarro, que fica aquele barulho de catarro mesmo, e evolui com esforço respiratório. Então, aquele esforço que eu comentei da outra vez. Então, afunda aqui, a barriguinha sobe, desce, afunda entre as costelinhas e as mães acabam reparando de uma evolução rápida e que muitas vezes precisa do oxigênio. Ah, entendi. É muito parecida com a bronquiolite, né? Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais. E a fase da criança? Bebê também pega influenza? Bebê também pega influenza, mas a gente acaba vendo também nas crianças maiorzinhas. E os adolescentes, por incrível que pareça, têm muito sintoma de mialgia, muita dor no corpo. Então, diferente do vírus sincicial, que não dá quase sintoma no adolescente, quando a gente acaba tendo influenza, não, influenza tem muito sintoma. E fica com aquela cara de gripe mesmo, sabe? Entendi. Super congestionado, muita dor no corpo. Entendi. Muitas vezes até desidrata. Até os maiorzinhos. E interna para hidratação.
E tem vacina para influenza? Tem vacina. A gente tem vacina tanto na rede pública quanto na rede particular. Há uma diferença, mas isso não significa deixar de ofertar a vacina. Então, quando a gente dá a vacina para a rede pública, eu tenho uma proteção contra 3 tipos, vamos dizer assim, do influenza. 2 tipos do influenza A e 1 tipo do influenza B. Mas esses 2 tipos do influenza A que são os que dão mais sintomas e o que gera a síndrome respiratória grave. Mas é tudo tão igual, né, doutora? A gente saímos de uma Covid que os sintomas são quase iguais, Sim. também dá dor no corpo. Aí tem a dengue aí também, que dá dor no corpo, que dá febre. Jesus, como a gente vai saber, né? Como levar para o hospital, né? Eu acho que a melhor coisa é a gente levar para o hospital, porque existe o diagnóstico no hospital da influenza. Tem. Através de exames. Tem. A gente faz um teste como se fosse um cotonete, que lembra o cotonete da Covid, sim. A mesma coisa faz para o influenza. Então tem como diagnosticar a mesma coisa o vírus essencial. E cada um é um cotonete. Aí fala, meu Deus do céu, coitada da criança. Coitada da criança. Às vezes passa. Coitada da mãe da criança, Coitada né? da mãe da criança que tem que segurar a criança para passar pelos 3 exames. Mas às vezes, por causa dos sintomas mesmo, por exemplo, às vezes o vírus essencial não dá febre alta. Então já não fica com tanta característica. A gente começa pedindo só o influenza. Então é muito por exame. Mas uma coisa, Lu, que eu acho que vale a pena a gente deixar para as mães, o que é sinal de alerta para levar para o pronto-socorro. Sim, importante, porque bate aquele desespero, vem aquela febre. Eu sou meio neurótica mesmo, então qualquer coisa eu tô levando para o hospital. Mas é porque a gente mexe com o que a gente mais ama. É. E aí automaticamente desequilibra a gente. O meu filho também, quando fica com febre, por mais que eu fiz a pediatria, emergência pediátrica, dá aquela sensação tipo, ai meu Deus, tadinho, e aperta o peito. Mas nessa hora acho que era bom a gente também fazer pediatria, para ver se a gente ficasse, se a gente, sei lá, se desse ficasse um pouco mais leve, assim, mas não adianta, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, gente. Desculpa. Eu costumo dizer, quantas vezes eu atendo filho de pediatra e é aquela sensação que a pessoa tem, olha, não sei nada nesse momento. Mas é porque mexe, né? A parte emocional, gente. Então, tudo que tem mais valor tá ali. E é o que a gente quer que melhore mais rápido. Sim. E a prevenção, existe a prevenção da influenza? Existe. A prevenção seria muito semelhante aos outros vírus, tá? Além da vacina, né, que é muito importante. Além da vacina, que é super importante. E rede pública tem? Da rede pública tem. Então, é para ofertar e a gente tem aí uma larga escala liberada desde abril. Então, tem vários locais. Claro que começou pelos grupos que a gente fala, grupo de risco, gestante, idoso e as crianças menores de 6 anos, mas logo em seguida acaba liberando para todas as faixas etárias também. Tá? Então, vale a pena ofertar. A lavagem das mãos, por incrível que pareça, é para tudo. Né? Lavar as mãos, gente. Então, lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos de repente, né? Antes de mexer com algumas coisas de criança, de preparar uma mamadeira, coisa simples. E assim, eu achei que o lavar as mãos fosse virar um hábito nosso depois da Covid, porque eu mesma fiquei com um toque, né? Lavar mão, álcool. Pior que não, né? A gente vai deixando de lado. O pior é que acabou passando. Às vezes, até o álcool em gel eu entendo, porque algumas pessoas desenvolveram até um pouquinho de dermatite, irritação. Mas o lavar as mãos... Com água e sabão é essencial, né? Essencial, gente. Tá? E também uma outra maneira de prevenir seria o quê? Os adultos que estão com sintomas respiratórios, usar uma máscara para ir visitar uma criança. Acho que nem devia ir, né? Não vai. Pode ser. Ou não visitar. Não vá. Porque, e aquela máscara simples ser trocada a cada 4 horas. Porque o pessoal fica o dia inteiro com a máscara achando que tá sendo, tá precavendo, então não vai transmitir. Não, né? Aquilo também precisa ser trocado. Precisa, porque senão ela fica ali com uma quantidade de vírus ali que não tá protegendo mais nada, gente. Tá até ajudando a passar, vamos dizer assim. Professor, tá com sintomas? Não vá dar aula, né? Isso. Eu acho que serve para todo mundo, tá? Porque você vai levar o vírus para as crianças. Sim. Tá trabalhando no hospital também, você vai espalhar mais ainda o vírus. Então, começou com sintomas, detectou influenza, detectou seja lá o que for do problema respiratório, fica em casa, dá um tempinho, vai se cuidar, né? Depois sai e vida que segue, né? Sim, com certeza. Isso acaba, na verdade, protegendo a criança, os outros familiares e a si mesmo, porque quando a gente vai estar em casa, eu vou tentar me hidratar um pouquinho melhor, o repouso é isso essencial. faz com que o organismo se recupere mais rápido também. Porque na época da Covid, o que espalharam de Covid aí, e às vezes até propositalmente, não vai dar em nada. Eu lembro que eu fui num lugar e o rapaz era um cabeleireiro e ele estava com Covid. E nesse dia estava tendo um evento, um monte de idosas.
Falei, gente, ele falou, não, mas eu não tô tendo sintomas. Eu falei, você não tá tendo, mas olha o tanto de idosas que tem aqui, se elas têm comorbidade, já era, cara, elas podem pegar um negócio desse aí e morrer. Com E ele certeza. nem aí. Como o Uhum. povo às vezes é meio, né, não tem noção, né? Infelizmente acaba olhando só para si, É, né? É falta uma pena. empatia também, Então não é o ideal, né? Então tem sintomas, não vá visitar as crianças, idoso, em maternidade, nada disso. Lavar as mãos, se alimentar bem. E Isso. você acha que esse surto vem a São Paulo? Já vem aumentando também o Também. número de internações quando a gente acaba passando visita no hospital, que acaba a criança interna e aí automaticamente a gente avalia durante a internação. Então vem aumentando já o número de influenza, o número de vírus essencial por crianças internadas. Infelizmente. E a vacina da gripe? Você acha importante a gente ofertar a vacina da gripe? Porque muitas mamães ficaram com medo por conta da vacina da Covid, efeito colateral, e aí a gente fica com aquela, mas será que vai dar alguma coisa no meu filho? Será que vale a pena mesmo? Vale a pena? Vale a pena, Lu. Por que que vale a pena? Porque a vacina da gripe, em geral, a gente não tem um vírus, um pedaço, por exemplo, o vírus inteiro ali, eu tenho um pedaço do vírus. Isso significa o quê? Dá menos sintomas. Então eu tenho ali, posso ter ali incomodou um pouquinho, doeu um pouco o local? Pode, mas em geral, sintomas mais intensos e complicações, a gente não tem isso descrito, tá? Então vale a pena. E o Sistema Único de Saúde tem também ou só na rede particular? Tem no Sistema Único de Tem? Saúde, tá? Então vamos lá, doutora, Tem. vamos deixar um pouco assim mais abrangente. O que tem no Sistema Único de Saúde que dá para as mamães ofertarem, ok, não precisa pagar e tá apto para todo mundo? Tem Influenza, gripe. que é a gripe, né, que a gente acaba ofertando. Acredito que a do vírus essencial só para o outro semestre ainda, para gestantes. Da parte viral, seriam esses que acabam gerando surtos, tá? Inicialmente. E aí eles acabam evitando outras doenças respiratórias também, né? Acaba imunizando. Sim. Verdade? Na verdade, a gente reduz co-infecções também de vírus com vírus. Então, eu acabo diminuindo os sintomas de influenza, porque eu posso pegar influenza depois de receber a vacina, mas eu não evoluo com complicação. O ruim é, evoluo com complicação, tô dentro do hospital, pego um outro vírus. E aí, eu estava melhorando de um quadro, meu organismo já evolui para um outro quadro. Isso judia muito das crianças e das famílias que ficam lá aguardando, né? 24 horas acompanhando uma criança e isso gera uma ansiedade materna. E geralmente vai de 3 a 5 dias, né, para elas se recuperarem, aquela internação, aquela coisa chata, né? Isso se a gente estiver pensando numa evolução em enfermaria. Se for para a parte da UTI, tem às vezes uns 10 dias de internação. Infelizmente, gente. E uma criança de UTI já é uma criança que cresce um pouquinho, um pouco mais debilitadinha, né, do que outras crianças que não passaram pela UTI. Isso, gente, aumenta a chance de ter complicações. Eu vejo pela minha sobrinha que foi com bronquiolite, ela teve muito mais facilidade de pegar gripe, outras coisas. Foi muito mais fácil do que uma criança que não teve, né? Mas você está certíssima, Lu, é isso mesmo. A criança que teve a bronquiolite, ela pode gerar com uma hiperreatividade brônquica. O que significa isso? Qualquer vírus bobo, eu costumo até brincar, passou do outro lado da rua, a criança pega e nas outras crianças que não ia ter tanto sintoma, aquela que ficou com hiperreatividade brônquica começa a chiar, evolui com esforço respiratório e interna novamente. Nossa. Infelizmente. Quanta coisa, né, doutora? Muita coisa. A gente usa falar de doenças respiratórias, de outras doenças que acarretam, né, que vem com o outono, com o inverno, a gente ficaria aqui a tarde toda falando, né? Certeza. Mas acho que é importante a gente que dê uma pincelada nas principais e deixamos aí o alerta para as mamães. Infelizmente, como eu falei, não são todas que têm acesso, mas como a doutora bem falou, existe o Sistema Único de Saúde ofertando as vacinas, mais vale prevenir do que remediar, então vale a pena levar as crianças e vacinar, e aí tem uma sobrevida melhor, né, e um ano melhor, né? Com certeza. E aí vale lembrar quais são os sinais de alerta para as mamães, tá? Então, para as mães, quais são os sinais de alerta? Então, a criança começou com esforço respiratório, que é aquilo, afundou o tórax, afundou a região do pescocinho, respirando rápido. Uma febre que a gente medica
passa 4 a 6 horas, preciso medicar de novo, mais 4 a 6 horas, medico novamente. Ou uma criança que está mais de 8 horas sem fazer xixi, ou xixi na fralda, quando a gente acaba vendo a fraldinha da criança, ou não consegue ingerir líquidos, é uma criança que tem sinais de alarme ou manchinhas pelo corpo. Então, o atendimento deve ser imediato. Então, para as mães terem isso como conhecimento, que tranquiliza também. Ai, que bacana. Obrigada, viu, doutora? Eu acho que deu Eu. pra gente dar uma esclarecida, explicar um pouco sobre a bronquiolite, sobre a influenza, e tirar um Sim. pouco desse medo, né, que a mamãe fica com muito medo. Acho que não precisa criar pânico, dá para remediar, dá para cuidar. E é o que a doutora falou. Os sintomas aumentando, corre para o hospital. Tem, precisa de um atendimento, com Liga para a doutora certeza. também, né? Liga para mim ou liga para o pediatra de rotina. Deixa seu telefone ou sua rede social aqui para as telespectadoras. Claro, com certeza. Eu tenho o Instagram, que é @doutora Liva Guiar. Vai ser um prazer. Ali tem todas as informações, também tem outras dicas. E com certeza vai ser um prazer conversar com as outras mães e poder atender os bebês. Obrigada, viu, doutora? Mais Imagina. uma vez por ter aceito o convite, Obrigada. por estar conosco. Eu creio que a gente vai ter outras pautas aí. Eu lembro que a gente conversou sobre a limpeza do orguinho do menino, da menina, a fimose, essas coisas. Eu quero fazer um programa sobre isso. Tá Já bom. deixo aqui já a promessa para as mamães. Eu sou mãe de menino, eu tenho dificuldade para fazer a limpeza, mas é para uma outra pauta. Perfeito. Mas obrigada, que o seu mês das mães seja lindo e abençoado, e que o senhor continue te usando dentro da sua profissão, porque é um dom, né? Muito obrigada, Lu. Eu agradeço a oportunidade, a chance de conversar com tantas mães, de também poder ajudar e que você tenha também um mês maravilhoso e todas as mães também. Amém. Eu quero agradecer a Golfinhos Multimarcas que me veste hoje, que ó, esse vestido lindo aqui, não podia esquecer. Aline, obrigada a toda a equipe. Agradecer esse vaso lindo que me mandaram também. Peraí, eu vou lembrar o nome. Hã? Metalflora. Esse vaso lindo da Metalflora que fizeram aqui, ó, uma forma de xícara para o modo café. E o meu cenário, né, da Vivi Home, é o meu sofazinho azul que não pode faltar no programa Modo Café. E a todos vocês que me assistem, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Não esqueçam de ativar aí a notificação, deixem um comentário, mandem para as amigas. E como eu falei, um ótimo mês de maio, um ótimo mês das mães. Que Deus os abençoe. E você que ainda não é mamãe, muita calma, viu? O Senhor tem um tempo para tudo nessa vida. Eu demorei 11 anos para segurar o Pedro no meu colo. E hoje eu tenho aí o meu grande milagre. Então espera no Senhor, confia nele que ele tem tempo para todas as coisas. Mamães de pet também é mãe, titias, vovós. Um lindo mês para vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.